Esta é uma mensagem em áudio por Mônica Murani e Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Despertar e Consciência, parte 1. Ela foi dada em 3 de novembro de 2021 durante as Quartas da Cura. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra nos sites www.cryonportugues.com.br e www.youtube.com/ofarol. Então eu convido você para fechar os olhos e juntos vamos nos focar em melhorar nossa intuição. E a forma mais fácil para começar é pedir ao Espírito ou ao Criador, ou qualquer nome com o qual você esteja confortável, pedir ajuda para melhorar ou realçar nossa intuição. Querido Espírito, eu peço por um maior realce da minha intuição. Querido Espírito, por favor, traga coisas para a minha vida que demonstram um aumento da minha intuição. E com este pedido, simplesmente permita as possibilidades de coisas que virão para a sua vida e que demonstrarão para você sua própria maneira única de receber a intuição. Eu peço a você para se lembrar de que dentro de você está uma parte do Criador. E aquela parte está ligada ao campo. Você está entrelaçado com o campo. E o campo é tendencioso para o amor. E naquela energia que é tendenciosa para o amor, ela cria uma bolha de benevolência que envolve você. E conforme você caminha sobre o planeta, mantenha esta visão de sempre estar conectado com o campo e que o campo é tendencioso para o amor e, portanto, você pode criar benevolência em sua vida cotidiana. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Eu estou consciente de quem está ouvindo e talvez o motivo pelo qual você está aqui. Entre aqueles que estão ouvindo, vocês estão experimentando talvez aquilo que nós chamaremos um despertar. Esta será uma de 4 canalizações neste mês, em que falaremos sobre os atributos do despertar, que talvez sejam um pouco estranhos. Isto é, você não espera esse tipo de coisa quando começa a despertar para uma verdade maior, ou talvez quando você está abrindo a caixa espiritual e você simplesmente não espera esse tipo de coisas. Nós chegaremos lá em um momento. A premissa é esta, que nós então resumiremos a cada vez que discutimos isto neste mês. A humanidade tem estado, aparentemente, metaforicamente, em uma caixa de consciência. E o que isso significa é que, se a consciência pudesse ser qualquer coisa, tão elevada quanto você pudesse pensar, tem havido uma caixa que parece ter impedido que ela vá para um lugar mais elevado. Então esta é uma caixa da sua própria cocriação, meus queridos, mas ainda assim é uma caixa. A velha consciência tem estado com vocês por éons, por décadas. Ela não parece melhorar. Há apenas alguns anos, foi o mesmo como há 20 anos atrás e mais 20 anos e 20 anos antes. Um dos atributos, agora mesmo, da sua cultura, desta sociedade, esse planeta,
é que aquela caixa tem sido melhorada, realçada, e é isto que é a mudança. E há uma regra, que nós já demos a vocês antes, que o Espírito dá a vocês, isto é, não colocar as mãos. Em outras palavras, vocês precisam olhar. O livre-arbítrio é assim. O Espírito não aparece e dá a você o milagre para que você fique de joelhos e acredite. Você precisa procurar por si mesmo. Então imagine, nesta caixa da consciência, vamos compará-la com uma sala escura. E naquela sala escura, a humanidade sempre esteve, sempre viveu ali. Vocês, na verdade, não se viam muito bem, porque é uma luz muito escassa. Portanto, há muitas más compreensões sobre quem está do outro lado da sala. Na verdade, é tão escuro aquele quarto que você rodeia os seus vagões, como se diz em sua cultura, e vocês veem de forma que possam trabalhar uns com os outros, e há muito medo sobre o que está ao seu redor, porque está escuro. Tudo isso é uma metáfora, mas é isto que uma consciência obscura cria. Portanto, a falta de confiança, corrupção, guerra, e isso tem permanecido por éons de tempo. E de repente, digamos, nesta metáfora, que uma porta começa a se abrir. Uma porta que talvez sempre esteve lá, mas que você nunca viu, porque há uma tremenda luz que foi acesa atrás da porta, e conforme a porta se abre, aquela luz começa a escapar. Ela é brilhante, muito brilhante. Então você apenas vê a fenda, mas é fantástico. Mesmo aquela fenda, você diria, chama a atenção de quase todos. O que se faz com aquilo? Uma nova porta está ali. Haverá muitos que dirão, esta é uma porta maligna, é o que foi nos dito, é isso que nós temos esperado, portanto, afaste-se dela a todo custo. E então, haverá aqueles que dirão, mas é luz, dê uma olhada. E os outros dirão, aquilo é um truque. Perceba, está nas Escrituras, haverá um truque. Mas alguns que dizem, eu quero ver por mim mesmo. Eu decidirei por mim mesmo, ao invés do que a história me disse do que seria. E conforme você vai para aquela porta, metaforicamente, você começa a ver a maior e mais grandiosa luz que você já viu. E você começa a perceber que é isso que você tem esperado. É um convite para olhar para algo mais brilhante em consciência e melhor em consciência do que você jamais soube. Portanto, há uma quantidade desconhecida lá, mas a sensação é tão boa, a aparência é tão boa, e quanto mais próximo você se põe, mais brilhante ela se torna para você. Há muitas metáforas, nós poderíamos continuar. Conforme você absorve a luz, você brilha. Conforme você caminha ao redor daquela sala escura, você brilha. E naquele brilho, você expõe mais luz para muitos outros que pela primeira vez podem ver uns aos outros sob uma luz diferente. E esta é a metáfora. Nós a chamaremos de o despertar para uma verdade maior. E é disso que se tratarão estas 4 canalizações. E como é agora mesmo? Para você ter esta metamorfose, indo da escuridão para a luz em termos de consciência, despertar para uma verdade muito maior do que jamais foi dito a você que existia. É por isso que há tanto medo. Ninguém nunca disse a vocês, talvez, que esse tipo de Deus estava lá. Eles apenas disseram que havia um Deus que julga, que vocês deveriam temer, ao invés de um que era intrinsecamente em cada célula do seu corpo, esperando que você estenda as mãos para poder ir para a luz. Tantos atributos nós falaremos a respeito dessa canalização. Os outros nós falaremos nas outras canalizações. E são incomuns. Então vamos falar por que eles deveriam estar aqui. Se você estiver começando a despertar para uma verdade espiritual muito maior, você então diria, eu verei melhor meus guias, eu experimentarei Deus de uma forma que me preencha mais, eu verei coisas espirituais vindo e eu estarei consciente, e esta é uma consciência elevada. Eu começarei a entrar na mestria, e aquela mestria, então, me fará diferente conforme eu vejo estas coisas espirituais. Meus queridos, esta é uma ótima fantasia. E de repente anjos aparecerão. Mas não é assim que funciona. A forma como funciona é que você
Sua consciência, seu corpo biológico, a própria essência de você começará a mudar. E por que é assim? E é assim porque Deus está em você, em cada pedaço de DNA, em cada célula. E é aí que seu despertar ocorre. Você mudará. E naquela mudança, você então desenvolve uma consciência mais elevada e você começará a vê-la. Você começará a usá-la. E eventualmente, depois dessa mudança e você estiver confortável com ela, de fato, vocês serão os faróis da Terra. E vocês serão aqueles que começarão a atrair coisas boas para si mesmos, vivendo mais tempo. Nós já dissemos isso antes. E outros virão até você e dirão, como você faz isto? Qual é a resposta? E você poderá então contar a eles aquilo que você sabe. Mas agora mesmo, vocês estão mudando. Esta é a mudança. Número 1. Alguns de vocês terão um sentimento estranho de que vocês estão mudando e se transformando porque vocês estão começando a compreender mais sobre as coisas que costumavam te deixar louco. Pessoas com certos hábitos, pessoas que talvez fazem certas coisas, ou situações ao seu redor. Situações que vocês realmente sempre se opuseram, situações que eles dizem te deixavam louco. E novamente te deixavam com raiva. E você olha para elas pela primeira vez e diz, eu compreendo. Eu não gosto, mas eu vejo por que isso está acontecendo agora. Na verdade, você tem até mesmo outras ideias de como você pode trabalhar consigo mesmo para mover-se para uma situação pacífica com relação a coisas que te deixavam louco. Isso é novo. No passado, quando você via aquilo realmente te deixava bravo e você ficava bravo. Às vezes, desenvolvia ansiedade e medo e de repente você está olhando para essas coisas sob uma luz diferente. E isso está começando a acontecer com muitos de vocês. E isso se torna aquilo que nós chamaremos de uma postura compreensiva pacífica, do incompreensível. Será interessante ver como isso se traduz. Há coisas que não deveriam estar acontecendo da forma como vocês veem as coisas e lidam com as coisas e que agora estão acontecendo em sua vida. Como se explica isto? Situações que te deixaram desconfortável e ansioso, de repente estão começando a ser abordadas com sua consciência, com a sua mente, sob uma luz melhor. E isto de todas as coisas, meus queridos, deveriam dizer a vocês o que está acontecendo com vocês. Porque estes são atributos de mestria. E alguns de vocês dirão, bem, isso não é exatamente aquilo que está acontecendo ainda. Na verdade, eu tenho algumas coisas opostas que estão acontecendo. Bem, nós abordaremos isso na sessão 4, porque aqueles são outros atributos. Aqui está um que vocês não esperavam. Vocês estão sentindo uma desconexão com alguns amigos que você teve antes. Isso não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo nesse planeta agora mesmo. Não tem nada a ver com alguns dos atributos que estão no noticiário ou algumas das coisas que poderiam separar vocês. Estou falando sobre sentir uma desconexão dos seus amigos. Amigos são aqueles com quem você estava, você gostava de estar com eles, você tinha atividades com eles. E agora você está olhando para as atividades e você está dizendo, eu não tenho certeza. Você pode começar a analisar isso e dizendo, por quê? Por quê? Por quê? Por que você está se desconectando deste amigo da vida inteira? E você dirá, bem, porque eles reclamam muito. Você poderia dizer, bem, e daí? E você diria, eu estou começando a ouvir tudo isso sob uma luz diferente. E suas reclamações estão começando a me bater na cara de alguma forma. Eu estou desconfortável ficando ao redor deles, e isso é novo. Eu simplesmente pensava que estava tudo bem, mas agora não está. Você sente uma literal desconexão. Mas para alguns de vocês, esta próxima, não todos vocês. Talvez seja a mais estranha de todas. Estão prontos? Vocês estão começando a sentir que sua família, na verdade, não é sua família. Seus parentes de sangue, irmãos, irmãs,
pai, mãe. Que, na verdade, eles não são aquilo que é sua família, pela definição de família. E não é que você está se removendo deles, você está apenas dizendo, e se eles não forem quem eu penso que eles são? Então, isto parece ser misterioso, estranho, e alguns de vocês que estão experimentando isso estão sentindo-se culpados com isso, sem compreender que um mestre começará a ver a família de forma muito diferente. E parte disto é ver a Mãe Terra, Gaia, sob uma luz diferente, como talvez sendo a fonte da família real. Estas são algumas das coisas estranhas que começam a acontecer no despertar. E há mais. Há questões psicológicas, há questões físicas, coisas realmente muito estranhas. E quando nós chegarmos na canalização 4, contaremos por que isso está realmente acontecendo da forma como está. Abençoados são aqueles, agora mesmo, que estão indo para esta luz e para esta porta metafóricas e não estão com medo. Pois eles encontrarão eles mesmos magníficos em sua própria estrutura celular, porque eles estão aqui e eles se sentirão amados além de qualquer medida. Eu sou Cryon e amo a humanidade. E assim é. Esta é uma mensagem áudio por Mônica Murani e Cryon por Lee Carroll com tradução para português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Despertar e Consciência, parte 2. Ela foi dada em 10 de novembro de 2021 durante as Quartas da Cura. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra nos sites www.cryonportugues.com.br e www.youtube.com/ofarol. E eu estava sentindo inspirada ou conectada com os elementais da Terra para fazerem parte desta meditação. E enquanto eu estava refletindo sobre qual é o papel dos elementais, os devas, as fadas, o povo pequeno, os gnomos, qual é o papel deles como ajudantes da humanidade? Eles são multidimensionais, eles são parte de você. E a primeira coisa que veio à minha mente é que há muitos atributos nessa pergunta, mas a primeira coisa que veio à minha mente foi: seu papel é permitir-nos entrarmos em um profundo estado de paz, calma, tranquilidade. É isto que nós sentimos quando nos conectamos com a natureza, quando saímos para caminhar, quando estamos de pé em uma montanha, quando estamos próximos ao oceano. Nós nos conectamos com a paz, a calma e a tranquilidade que está lá. Então, eu convido você para fechar seus olhos e sintonizar-se com a frequência vibracional dos elementais de Gaia. Eles são muito tímidos, mas estão prontos para se conectar. E apenas com a sua intenção e foco, traga aquela gratidão, seu agradecimento para aqueles elementais de Gaia por estarem aqui. Agradeça àqueles elementais por oferecerem seu amor e apoio, por tudo pelo que você passa. E aqueles elementais estão sempre com você e sempre lá oferecendo a você uma base, um colchão sobre o qual você pode sentar para estar em um estado de paz, calma e tranquilidade. E com esta gratidão e agradecimento aos elementais, nós permanecemos sentados naquele sofá de paz, calma e tranquilidade.
enquanto recebemos a mensagem de Cryon. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. De fato, esta é a semana 2 dessa série de 4 canalizações. E esta série se trata do despertar. Cada vez que damos essa canalização sobre isto, em uma série de 4 de qualquer coisa, fazemos uma pequena revisão, pois há aqueles que chegarão a esta canalização sem ter ouvido as outras. O tema é este. Os atributos do despertar neste planeta são muitos, e alguns deles são estranhos. E quando dizemos estranhos, é aquilo que não é esperado em uma espiritualidade que você possa ter estudado ou esperar aquilo que a espiritualidade daria a você ou faria por você. Se disséssemos que eles despertaram para uma ideia maior sobre Deus, quais seriam os atributos que você esperaria? Ele então ou ela seria capaz de ver coisas que não podia ver, ou a grandiosidade do planeta, talvez. Eles poderiam ver os elementais que acabaram de ser mencionados. Talvez ele ou ela sentiria aquela paz e serenidade porque estão despertando para a luz que Deus é. Nós falamos na sessão 1 sobre uma metáfora. Que a consciência do planeta tem estado como em um quarto escuro, com uma luz muito fraca para poder ver. E isso causou tantas coisas devido a essa luz fraca. Falta de confiança, corrupção, ganância, todas as coisas que trazem tudo para si mesmo, pois não há luz. Se houvesse uma luz muito brilhante, vocês poderiam ver tudo. E você poderia ver tudo. Se você pudesse ver tudo, você não precisaria daquelas coisas, meus queridos. Você poderia ver seus vizinhos, você poderia ver o que está acontecendo com eles. Você poderia ajudá-los sem passar pelos tipos de coisas em uma sala escura, onde você precisa levantar e procurar pelas coisas sem ser capaz de vê-los. Tudo isso metaforicamente. Nós falamos sobre isto sendo uma caixa de escuridão. E isto é a consciência, e é aí que vocês têm estado. E finalmente nós falamos sobre talvez uma porta no canto, com uma luz brilhante por trás dela, e ela abriu uma fenda. E a luz brilha de forma tão intensa através daquela aresta. E alguns têm medo dela, e outros vão diretamente para ela. E se você for direto para ela e a abrir, então a sala começa a ser inundada com uma luz maior. E esta é uma metáfora, meu querido, de você abrindo uma porta da qual outros se beneficiam. Percebe isso? Por favor, compreenda aquilo que você faz a seguir em sua vida, no despertar para uma verdade maior. Ajuda aqueles que estão ao seu redor e sempre é assim. No entanto, este não é o tema desta canalização. O despertar para um ser humano, para você, para sua psique, para sua personalidade, para quem você é, carrega alguns atributos estranhos, e nós já mencionamos alguns. E alguns que vocês reconhecem e outros que vocês reconhecerão agora, que vocês não esperavam. Até a 4ª canalização, nós daremos a vocês alguns destes. Nem todos vocês estão envolvidos em todos eles, mas alguns de vocês estão envolvidos com alguns deles, então vocês se relacionarão. A 4ª canalização, falaremos por quê. Nós falaremos por que deveria haver coisas tão estranhas acontecendo com um atributo espiritual do despertar. Que tal o primeiro? Alguns de vocês precisam dormir mais tempo. E estas coisas que eu darei a vocês são físicas. Alguns de vocês precisam dormir mais tempo. E haverá aqueles que dirão, bem, isto pode estar vindo apenas com a idade ou porque estou mais cansado, mas não é. Na verdade, há aqueles que dirão a você que conforme você envelhece, você precisa de dormir menos. Talvez revertendo para aquilo que é uma criança. Mas você está dormindo mais tempo e você precisa dormir mais. E você sabe que sim, porque o tempo que você dormia antes não era o bastante. E então você está estendendo aquilo, ou tentando, para alguns de vocês que têm agendas muito apertadas, percebendo que o seu corpo está dizendo, eu preciso dormir mais.
Eu quero dar a você uma dica sobre o que está vindo na canalização 4. Os indígenas deste planeta iam dormir quando o sol se punha e despertavam quando ele nascia. Isso são mais do que 6 horas. E, no entanto, aqui está uma população de indivíduos muito ocupados que aprendem que tem que dormir pelo menos 6 ou 7. Isso é muito, muito diferente da forma como começou. Você poderia até mesmo dizer que você está forçando a barra daquilo que de fato é o que o seu corpo deveria ter ou o que ele quer, mas há um motivo maior. Há um motivo maior, porque você precisa dormir mais tempo. Há alguns processamentos ocorrendo durante o seu sono. Alguns de vocês sabem disso, devido aos tipos de sonhos que você teve. Você poderia dizer, bem, espere um minuto, Cryon. Eu não estou tendo bons sonhos. Na verdade, eu estou tendo sonhos ruins. Eles estão trazendo todo tipo de coisas e eu não gosto deles. E se aquilo fosse uma forma do seu cérebro descarregar memórias para sempre? Porque você está despertando. Percebe o que estou dizendo? Psicólogos dirão a você que o cérebro quase faz um reboot, talvez a cada noite. É por isso que você precisa dormir. E então, no processo, há muitas coisas que se apresentam para sua sinapse e sua memória, e eles não podem realmente explicar o que é isto. Mas eu estou dizendo o que é, neste caso em particular. Vocês estão jogando fora as coisas que vocês não precisam ter em sua memória mais. E o sonho é uma forma de trazê-lo à tona. O óleo chegando ao topo da água, para que ele então possa ser descartado. Se você estiver tendo o mesmo sonho ruim por várias vezes, é um sinal. Talvez você precise lidar com isso agora e jogá-lo fora. Mas há mais. Alguns de vocês, nem todos, estão sendo despertos à noite por nenhum motivo que vocês possam compreender. E frequentemente acontece em seu relógio às 3 ou 3h30. E alguns de vocês estão rindo agora porque é exatamente o que está acontecendo com você. Você tem um relógio no quarto que você pode ver, você se volta para ele, não, de novo não. E lá está. 3h30. Aquilo é proposital, meus queridos, em primeiro lugar, porque acontece de uma forma tão regular e em um tempo comum, é para tentar chamar sua atenção. Há algo acontecendo. Às vezes, a inata, o espírito, especialmente a inata física, quando você está despertando, começa a dar a você sinais de coisas que talvez você precise saber. Você não pode despertar para uma verdade maior e ter todas as velhas energias e simplesmente carregá-la com você, dizendo agora estou desperto. E ter todos os velhos hábitos, todas as velhas coisas e agir da mesma forma, com a mesma personalidade? Ou essa é a primeira vez que você ouve isto? 3h30. E o que acontece às 3h30? Alguns de vocês despertarão, seus olhos abrirão e você dirá, com que eu deveria me preocupar? Porque realmente não há nada? Ou alguns de vocês dirão, ah sim, estou me preocupando com aquilo, ah sim, aquilo está acontecendo. É uma outra forma de chamar sua atenção para uma coisa. Você está sendo trabalhado. Alguns dizem, você está trabalhando com algo para poder descarregar algumas daquelas coisas em sua mente, em seu subconsciente especificamente. Que muitos de nossos convidados nesse mesmo programa disseram precisam ser trabalhados. Mas este é um trabalho automático, porque você está começando a despertar para uma verdade maior, porque você já viu uma luz maior. Quantos de vocês estão sendo motivados para diferentes alimentos? Quantos de vocês desenvolveram alergias, de repente, aos alimentos que vocês sempre comeram? Aqui, novamente, haverá aqueles que dirão a você que, bem, isso vem com a idade e o corpo é interessante, a forma como ele muda, dependendo de quão velho ele é. E se fosse algo diferente disto? Eu gostaria de dizer algo a você agora, eu gostaria que você analisasse. Não se adiante a mim. Mas se você disse a sua inata para ajudar você, não se surpreenda se você receber uma alergia a certo alimento.
Porque aquilo é sua inata dizendo, durante todo o tempo, essa comida em particular não necessariamente tem sido compatível com a magnificência das suas células, do seu acástico, de qualquer outra coisa. Você simplesmente gosta dela. Isso explica, talvez, dores de cabeça, dores de barriga e todas as coisas que podem acontecer com isso. Você pode dizer, bem, eu gosto, e de repente agora há uma alergia e você não quer mais. Bingo, a inata fez seu trabalho. Você já não está comendo mais aquilo. Eu estou dando a vocês um sistema, meus queridos, de benevolência e amor, onde você começa a despertar em uma luz e o Espírito começa a ajudar você, dando sinais e através da inata e através dos atributos que nós ensinamos em sua alma, muitas coisas estão começando a acontecer, especialmente as coisas que são físicas. Mentalmente, alguns de vocês estão lutando com várias coisas. Nós falamos sobre aquilo um pouco na sessão 1 e também o faremos na sessão 3. Mas há algumas coisas emocionalmente com as quais vocês também estão lidando. Alguns de vocês disseram, eu não sei como explicar isto, Cryon. Mas às vezes eu simplesmente quero desaparecer. E eu direi, para onde você quer ir? E eles não têm uma resposta. Eles não dizem, eu quero ir para um lugar melhor. Eles apenas dizem, eu quero desaparecer por um tempo, talvez. Esta é a sua forma de dizer, eu gostaria de parar o relógio, eu gostaria de parar o trem, eu gostaria de sair por um tempo, talvez tirar umas férias e retornar. Este é o seu desejo por paz. E é assim que essa canalização em particular começou. O desejo por paz, especialmente agora em sua vida. E não há nenhuma forma para alguns de vocês terem isto, a menos que seja durante o sono, e mesmo aí é perturbado. Então há um desejo emocional para alguns de vocês para desaparecer, e esta é a melhor maneira que eu poderia dizer isso. Isso não significa que você parará de viver, apenas significa que você quer sair do trem por um momento ou dois. É um desejo por paz em sua vida, talvez que não tenha estado lá por um tempo. Agora vamos olhar para isto. Você não tem desejado isso até que você começou a despertar. Você simplesmente tem lidado com estas coisas. Você lida com estas coisas. É assim que vocês sobrevivem no planeta. Vocês lidam com as coisas. De repente, você está dizendo, e se eu não precisasse lidar com isto em uma velha energia, das velhas formas? E se eu pudesse parar o trem apenas por um momento e sair dele? E ter algumas férias pacíficas. Depois eu poderia voltar. Depois poderia ter pequenas férias pacíficas. Depois desaparecer novamente e retornar. E é claro, isso é muito esotérico. Mas é real, não é? Mais um. Alguns de vocês sabem sobre ele, outros não. Alguns de vocês estão experimentando altos mais altos e baixos mais baixos. Em outras palavras, a gama de emoções está começando a ter picos, e isso não tem acontecido. Alguns de vocês se sentem tão bem sobre o quão estáveis vocês são emocionalmente, estão começando a perceber que vocês não estão assim no momento. Meus queridos, tudo isto são recalibrações. Tudo isto é uma reestruturação do que um ser humano é. Alguém que começa a despertar quando suas células vibram de forma diferente, quando sua consciência está começando a ver uma luz que nunca viu antes. Coisas estranhas sobre o despertar que eu gostaria de contar a vocês e que na verdade não são discutidas por ninguém. E é disso que se trata esse mês. E há mais. Como você sabe, nós apenas começamos. Venha e ouça mais. Eu acho que você gostará. E assim é. Essa foi uma mensagem em áudio por Mônica Murani e Cryon por Lee Carroll, com tradução para português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Despertar e Consciência, parte 3. Ela foi dada em 17 de novembro de 2021, durante as Quartas da Cura. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra nos sites www.cryonportugues.com.br e www.youtube.com/ofarol. E eu gostaria de apenas passar este breve tempo com você, ajudando-te a sintonizar-se com o feedback que seu corpo dá a você ao descobrir as respostas corretas para você. Então, eu lhe convido para fechar os olhos
E nós faremos uma breve jornada. À sua frente, você vê um caminho à direita. O caminho à direita tem uma grama verde e árvores exuberantes rodeando. O caminho à esquerda tem uma bela praia de areia quente, dunas de areia e algumas palmeiras. Que caminho você escolherá? Eu te peço para entrar em um destes dois caminhos. Você fará uma escolha. E não há nenhum julgamento por sua escolha, é apenas uma escolha. Então passe um pouco de tempo caminhando ao longo do caminho que você escolheu. E você percebe que ambos os caminhos abrem-se para um belo corpo de água. E dentro daquele lugar, você tem uma escolha. Você pode ou ir nadar naquela água, ou você olha ao redor e você vê uma bela e confortável cadeira na qual você pode sentar-se para desfrutar do cenário. Então, novamente, você tem duas escolhas: ou para nadar na água, ou sentar-se na cadeira. Nenhuma dessas escolhas é julgada. Isso é simplesmente o que você escolhe no momento. E conforme você desfruta daquela escolha, você agora olha ao redor e vê que à esquerda há um maravilhoso e amigável cão fofinho balançando sua cauda, olhando para você. E à direita, você vê o mais belo gato que você já viu, sentado lá, ronronando e olhando para você. Então agora você tem uma escolha sobre com qual animal você passará um pouco de tempo. Então, novamente, não há nenhum julgamento em sua escolha. Sintonize-se com o que você sentir que é apropriado para você. E enquanto você caminha em direção ao animal com quem você deseja passar algum tempo, eu te convido para sentar-se, colocar-se confortável. Você pode até mesmo querer colocar aquele animal com quem você escolheu se conectar em seu colo. E poderia ser um outro animal, que não seja um gato ou um cão, mas que seja aquilo que você escolhe nesse momento para ter com você. E uma vez que você começa a sentir todos os sinais que seu corpo te dá ao fazer escolhas, esta é sua navegação, seu guia, sua bússola para compreender sobre o que é que sua inata e todo o seu corpo quer para você. Então agora, nós simplesmente relaxamos com o nosso companheiro animal ao nosso lado e ouvimos a mensagem de Cryon. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Nós iniciamos uma série, e a série tem a ver com os atributos do despertar, que podem ser estranhos ou diferentes. Nesta série em particular, neste momento, eu falarei sobre algumas coisas que você poderia sentir internamente. Alguns dirão psicologicamente. Nós diremos que é mais do que isso, muito mais do que isto. Na quarta canalização, novamente, eu revelarei por que tantas destas coisas estranhas, acompanhando o despertar ou o processo de despertar, mas, novamente, eu gostaria de resumir.
Quando você pensa sobre despertar, estamos falando sobre encontrar uma verdade maior. E como dissemos, especialmente na primeira sessão, é quase como que por séculos a consciência da humanidade estivesse em algum tipo de caixa, e aquela é uma caixa que é equilibrada com certa quantidade de luz, escuridão e consciência, e que na verdade nunca se elevou mais do que aquilo. Como uma sala que talvez estivesse pouco iluminada, você tem estado lá sobrevivendo da melhor maneira que pode por éons de tempo. E novamente nós dissemos que como uma porta que começa a se abrir, onde há uma tremenda luz brilhante por trás, você pode ver aquela luz pela fenda e a porta começa a se abrir e muitas pessoas são atraídas para aquela porta e têm medo. E elas dizem, afaste-se disso, e outros vão diretamente para ela. Isto é escolha pessoal, isto é uma metáfora de estar em consciência no planeta e ter livre-arbítrio para olhar ou não olhar para algo que alguns dizem pode ser maligno e outros dizem que na verdade pode ser a verdade. E para aqueles que estão motivados em direção àquela porta e veem aquela luz brilhante, de repente a porta começa a se abrir, talvez apenas para ele ou ela, porque escolheu. E a sala então é iluminada. E de repente eles veem coisas, porque eles abrem a porta e ficam impressionados. Este caminho para a ascensão, sobre o qual falamos, começa com o despertar. Você desperta para uma verdade maior. Aquela verdade maior é aquilo que ensinamos a vocês no Círculo dos 12. Onde você vai para áreas e lugares onde você nunca esteve antes em qualquer meditação e começamos então a dar a vocês estas coisas multidimensionais que verte talvez para aquilo que é a sua psique, sua alma, e você começa a perceber que há tantas coisas mais em você. Este é um processo de capacitação, e o que ele faz para o ser humano é que dá a ele uma escolha muito maior. E, novamente, esta fenda, esta porta com a luz começa a se abrir ainda mais no Círculo dos 12, e com o livre-arbítrio você pode vê-la ou não, e descobrir o quão magnífico você é, qual é o conjunto de ferramentas, a caixa de ferramentas do despertar que talvez você nunca teve antes e que permite a você ser mais equilibrado, curar a si mesmo, ter paz, todas estas coisas que você percebe, você pode fazer. O ser humano é desenhado para se equilibrar. O ser humano, até mesmo com saúde, é desenhada para equilibrar a si mesmo. É a programação que você teve na energia obscura, mesmo desde o nascimento, que começa a construir os bloqueios à sua frente que você precisa então superar. Um dos maiores deles, e nós já dissemos isso, é que muitos são ensinados de que eles nascem indignos, não merecedores. Então aquilo que é Deus, o Criador, não está disponível para eles, sem algum tipo de algo que eles precisam fazer. E eles não podem nem mesmo falar diretamente com aquilo que é sua alma, aquilo que é toda a sua essência. Este é um bloqueio, meus queridos, e não é a verdade. E, no entanto, está aí, e em alguns de vocês, isso está tão profundamente aí que vocês lutam para superar. Os curadores, nesse programa em particular, disseram isto por várias vezes, estão dando a vocês métodos para começarem a superar aquilo. Mas muitos vão em direção àquela porta, àquela luz que começa a se abrir e viram aquela fenda e estão despertando para aquilo que eu chamarei de momentos de ahá. Uma vez eu disse a vocês que se vocês pudessem se ver realmente como nós vemos, isso te deixaria sem respirar totalmente. Isso te deixaria sem ar. Esta é a diferença entre aquilo que foi ensinado sobre quem você é e quem você realmente é. E tudo o que fazemos neste programa é tentar mostrar isto a você e dar escolhas para que você possa vê-lo ou não. Há coisas psicológicas que começam a acontecer durante o despertar.
A metáfora é esta. Conforme a luz começa a brilhar no mundo no qual vocês vivem, vocês podem ver coisas que vocês nunca viram antes. E ao ver estas coisas, verdades são reveladas, verdades que vocês não esperavam. E aquelas verdades, às vezes, incomodam você, sua psique, sua mente, sua consciência, um pouco porque nunca foi dito a você que aquilo era até mesmo possível. Na verdade, é algo confuso para muitos, porque vocês são tão lineares e tem sido assim por tantos anos, que conforme aquela luz começa a brilhar sobre você, poderia até mesmo haver confusão. E há aqueles que dizem, que tipo de despertar para uma verdade maior vem com confusão? Meus queridos, todo aprendizado de um nível para o outro vem com isto. Você precisa desaprender aquilo que você pensava saber. Você precisa passar por um processo de isso está certo, não está certo. Isto é você, é o seu eu complexo, que precisa passar por aquele processo, por aquela porta, poderíamos dizer. E naquele tempo poderia haver alguns questionamentos, confusão. Psicologicamente, alguns de vocês estão fazendo perguntas e sentindo certas coisas. Este canal está dizendo, você tem permissão para sentir estas coisas, porque é isto que acontece. Alguns de vocês estão duvidando de quem vocês realmente são. Vocês conhecem toda essa ideia da vida na Terra, vem com um conjunto de parâmetros e regras que vocês fazem para si mesmos. Não que foram dadas a vocês. Como vocês sentem sobre as coisas, quem você realmente é. E quando estas coisas começam a derreter-se e você vê uma verdade maior que, na verdade, poderia neutralizar algumas daquelas coisas nas quais você acredita, vocês se perguntam se estão se perdendo. É algo difícil de imaginar, mas de fato, há momentos quando você poderá despertar e dizer, quem sou eu? Quem sou eu? Porque eu não sou a pessoa que eu era talvez há um mês, ou até mesmo há 2 meses. Alguns estão mesmo se perguntando se você está revertendo para o seu acástico. Isso quer dizer que talvez você esteja se tornando alguém que você costumava ser. Na verdade, há alguma verdade nisso. E eu explicarei isto na 4ª canalização também. Alguns de vocês estão tentando revisitar seu passado. É algo estranho você ir lá e tentar revisitar seu passado e fazer algumas coisas que talvez não estivessem corretas. Tudo bem, você está criando cenários, tentando corrigir algo que aconteceu no seu passado, algo que talvez você tenha feito, ou algo que você tenha se desapontado, ou algo que mudou sua vida para sempre. De alguma forma você está pensando, bem, aquilo pode ser modificado agora. E é claro, nesta realidade na qual você está, não pode ser, mas você sabe o que é aquele exercício? Aquele é um exercício de mestria, e vocês foram até mesmo ensinados a esse respeito. Você retorna e reescreve coisas, e reestrutura coisas de forma que sua consciência tenha uma diferente reação a elas. E isto é mestria. Você se pergunta por que você está passando por algumas dessas coisas, porque aquilo é uma ideia avançada de um ser humano sobre como eliminar bloqueios. Você está me seguindo? Alguns de vocês estão começando a ver indivíduos ao seu redor de forma diferente. Indivíduos talvez com quem você não queria ter nada a ver, ou que anteriormente você dizia, eu colocaria essa pessoa ali, mas eles não são meus amigos, e a luz está mostrando a você algo grandioso sobre eles, e você está dizendo, meu Deus, eu não sabia daquilo. E você se encontra atraído para aquilo que eles têm, ou quem eles são, ou sua postura, ou sua energia, e antes você nunca tinha feito isto. E você está se perguntando, o que está acontecendo comigo? Eu estou ficando um pouco louco porque de repente eu amo essas novas pessoas que eu tinha jogado fora antes de alguma forma em minha própria mente. E você percebe que você as está vendo como um mestre as vê. Esta é uma ideia que desperta. Alguns de vocês até mesmo estão sentindo culpa por não terem visto isto antes. E vocês estão tentando então reestruturar aquela ideia. Meus queridos,
Conforme vocês abrem aquela porta, a mestria começa a fluir para vocês e causa todas estas coisas. E você tem permissão para se sentir confuso, mas no processo as coisas se organizarão e todos vocês terão um momento quando olharão para trás, e dirão: eu não sou o ser humano que eu era no ano passado. E então você saberá que você está despertando. Eu sou Cryon e amo a humanidade. Contarei mais da próxima vez. E assim é. Esta é uma mensagem áudio por Mônica Murani e Cryon Poliquero, com tradução para português por Gustavo Amorim. O título da mensagem é Despertar e Consciência, parte 4. Ela foi dada durante as Quartas da Cura, em 24 de novembro de 2021. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra nos sites www.cryonportugues.com.br e www.youtube.com/ofarol. Deixe-nos focar nossa atenção em todas as coisas pelas quais precisamos ser gratos. Todas as coisas pelas quais devemos agradecer. Gratidão a Gaia, nosso belo planeta, que nos dá tudo o que precisamos, tudo o que poderíamos precisar vem de Gaia. Então, deixe-nos passar um pouco de tempo contemplando o quão gratos nós somos por Gaia. Obrigado, Gaia, por nos dar tudo que poderíamos precisar. E deixe-nos também agradecer a nossa família e amigos. E, na verdade, cada pessoa que veio para a nossa vida, apenas visualize-as agora de pé em uma grande sala, porque sejam eles seus inimigos, ou tenham traído você, ou são aqueles que você ama, neste momento, todos eles estão de pé em uma sala, como parte de um agradecimento pelo papel que cada um de nós desempenhamos nas vidas uns dos outros, para passarmos por lições. E com nosso livre-arbítrio, nós aprendemos ainda mais a respeito de nós mesmos e nosso Criador amoroso. Então, obrigado. Obrigado a nossa família e amigos, nossos irmãos e irmãs no planeta. E conectando-nos, através de nossas almas, nós temos nossos guias e anjos, que estão sempre lá, continuamente, prontos para ajudar a nos guiar, dando-nos intervenção espiritual. Tudo o que precisamos fazer é pedir, dar permissão. Então deixe-nos coletivamente dizer obrigado aos nossos belos guias, obrigado aos nossos belos anjos, que estão sempre lá. Nós também agradecemos ao nosso belo Cryon, nosso belo Criador, tudo parte daquela mesma energia amorosa, por nos amar, por nos conhecerem tão bem. Então, obrigado Cryon. Obrigado, Cryon, por estar aqui. Obrigado, Cryon, por entregar essas profundas mensagens, conforme experimentamos a mudança mais surpreendente do planeta. Nossa bela Gaia, nossa bela família, nossos belos amigos, nossos guias, nossos anjos. E o Criador e Cryon. Obrigado, obrigado, obrigado. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a quarta canalização de 4. Na série que começamos, chamados os estranhos atributos da consciência. E por que eles seriam estranhos? Bem, por agora vocês conhecem alguns daqueles que nós já entregamos. E eles podem não ser compatíveis com aquilo que vocês sentiam ser a consciência, o que ela traria. E para aqueles de vocês que não assistiram ou ouviram os outros 3,
Deixe-me dar-lhes um resumo. Consciência é aquilo que nós chamamos um ser humano que despertou para uma verdade maior. A verdade maior sobre a qual falamos é similar àquilo que é uma consciência que talvez esteja em uma caixa e pensa que já é completa. É o intelectual que acredita que ele pode pensar sobre tudo, mas não pode. Parece haver uma caixa de crença ao redor de quase toda a humanidade e que tem estado lá por séculos. E ela continua a ser os mesmos tipos de crenças. A tecnologia aumenta, as invenções surgem, e a sociedade poderá mudar e se transformar e usar a tecnologia, mas a caixa da consciência parece permanecer a mesma. Quando nós chegamos neste planeta, meu parceiro começou a canalizar. A primeira coisa que nós dissemos a vocês foi que aquilo que vocês esperavam que acontecesse nos anos de 2000 e além, não aconteceria. Nós dissemos que não haveria guerra mundial, terceira guerra mundial. Nós dissemos que aqueles que aceitavam aquilo que eram as escrituras, que dizia que haveria algo marcante que aconteceria, uma ascensão e muitos tipos de coisas, não seria da forma como seria. Muitas pessoas estavam com medo dos anos 2000 e além, nós dissemos. E dissemos, algo marcante pode ocorrer. E quando começamos, em 1989, ainda havia o potencial, porque a humanidade pode fazer o que ela quiser, que vocês poderiam se destruir, mas vocês não fizeram. Na verdade, o oposto aconteceu e vocês velejaram diretamente para o ano 2000. E todos estavam tão marcadamente com medo dele. E então vocês começaram a olhar para o que os antigos tinham dito a respeito do que estava vindo em 2012. Algum tipo de mudança marcante. E tudo se tratava de consciência. E tudo era devido à rotação do planeta, seu bamboleio e sua posição em seu lugar entre as estrelas. E o que o planeta então criaria é esta precessão dos equinócios e algo aconteceria com a consciência. E esta foi a profecia dos antigos, e este é o resumo. E nas últimas 3 semanas nós demos alguns atributos estranhos que vêm com a consciência. E aqui está o que eu quero dizer a vocês. Aquela caixa na qual vocês têm estado presos, por assim dizer, esta caixa de consciência, está começando a ser quebrada. É quase como se aqueles que estivessem em uma sala escura, de repente tivessem visto uma porta e há uma luz por trás dela. E agora, se você ver isso e você está em um quarto escuro, há 2 reações. Ou você terá medo daquilo, e então você está, ou então você dirá diretamente para ela. Você abrirá e verá o que está lá. E aqueles que despertam e perguntam do que se trata esta luz que eles nunca viram antes, estão se tornando mais conscientes e estamos chamando a isto de consciência. E agora vocês sabem. Então, o que é aquela consciência? E o que é aquela luz? Aquilo é aquilo sobre o que falamos no Círculo dos 12 agora por 1 ano. Meus queridos, o que eu quero dar a vocês é isto. Há alguns atributos estranhos que nós demos a vocês e daremos mais. E então nós revelaremos um pouco mais sobre o motivo por eles estarem ocorrendo de uma forma tão estranha, porque vocês não esperariam que isso acontecesse. A consciência frequentemente é um despertar para verdades espirituais e você vê os anjos e vocês compreendem isso e aquilo. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com você. E nós demos estas coisas. As coisas às quais vocês estão conectados começam então a se desconectar, se vocês tiverem percebido. Essa é a melhor forma que podemos dizer. Agora, na primeira canalização, o primeiro atributo, nós dissemos uma coisa e agora nós daremos o oposto daquilo. Nós dissemos na primeira que vocês começariam a ter paciência com coisas com as quais vocês nunca tiveram paciência e agora nós daremos o oposto. Coisas deixarão vocês loucos. Coisas que sempre estavam bem antes. Alguns de vocês estão começando a ver isto. Quantos de vocês estão começando a reagir de uma forma estranha? Há coisas que sempre estavam bem e que você já tinha anos de experiência com aquilo. Você vai para o jantar com a família, tem muita reclamação e você se incomoda. Toda vez que você ouve a reclamação e você começa a perceber que algo está errado, isso não está certo.
Isto é um despertar para uma consciência mais elevada que começa a ver o que está acontecendo com os programas das pessoas. Em outras palavras, o subconsciente vem à tona, e você está consciente daquilo e de repente não soa bem para você. Piadas, talvez que sempre foram contadas às custas dos outros, e você sempre riu. Você sempre pensou, aquilo é muito bom, e agora você está se incomodando e dizendo, algo não está correto, isso não é acurado. Há outras coisas estranhas que poderiam acontecer, interesses começando a mudar. Ao que você está conectado, que era o interesse de você, e então essas coisas começam a mudar. Alguns de vocês têm estado investidos em coisas, como esportes ou o que quer que seja, desde sempre, e de repente vocês começam a sair daquele grampo. Na verdade, aqueles que ainda estão envolvidos naquelas coisas olharão para você e dirão, o que acontece com você quando você começa a estar interessado em pássaros? Alguém aqui precisava ouvir isso. E é verdade. Há algum tipo de um apego, talvez, ao planeta. Animais. Você começa a despertar para uma diferente ideia do que para que os animais estão aqui. Meus queridos, esta é uma mudança radical em quem você é. Alguém percebeu isto? Estas são as coisas sobre as quais falamos e que são atributos estranhos do despertar. E você poderia dizer, bem, mas eles não têm nada a ver com a minha espiritualidade. E é aqui que eu direi a você, eles têm tudo a ver com a sua espiritualidade. E será dito a vocês agora, em um momento, por quê? O que é que cria experiências de despertar tão incomuns que você nunca pensou que aconteceria? Aqui está um que é grande. Alguns de vocês estão sentindo que vocês já não pertencem à sua cultura. Que tal esta? Onde quer que você tenha nascido, provavelmente você é de uma cultura, você a conhece tão bem, este é você. E de repente, alguns de vocês estão olhando ao seu redor e dizendo, eu não me sinto pertencendo a isso aqui. Não que haja uma outra cultura onde você deveria estar, apenas que você não está sentindo-se confortavelmente ligado como você estava antes à sua própria. E isso é muito importante. Há tantos que estão experimentando isto, que estão até mesmo pensando que estão enlouquecendo, pois as coisas que eles amavam antes, eles já não estão amando mais. E as coisas que eram aceitas antes, já não são mais aceitas agora. E é claro, nós mencionamos isso frequentemente. Isso causa problemas em casa, porque agora, seu cônjuge ou sua cara metade pode olhar para você e dizer, quem é você? Às vezes, eles adorarão a mudança, e às vezes não. Depende do caminho dele ou dela, meus queridos, e nós já falamos disso antes. Aqui está a revelação. Alguns poderão compreender isto, outros não. Vocês poderiam pensar que um despertar traria a vocês visões de seres angelicais. Vocês acham que o despertar traria a vocês mais verdades sobre Deus do que vocês jamais viram antes. Vocês pensam que o despertar revelaria coisas que são mais centrados na espiritualidade, se quiserem chamar assim. Mas não, nada dessas coisas. Mas elas são. E se aquela porta, aquela luz, quando você sai daquela caixa, e se você estiver começando a ver e revelar algo mais, você vê, um grande despertar dará a você uma visão mais panorâmica. E este é o motivo, meus queridos. Sua alma é imensa. Sua alma é muito maior do que você imagina. No círculo dos 12 nós te levamos lá e contamos estas coisas. Mas você realmente esperava isto? Enquanto antes você nunca teria nem mesmo pensado em seu registro akáshico, ou todas as vidas que você já foi sendo significativas para a sua vida atual, você não pode negar, porque quando a luz se acende, você começa a sentir todas elas. Não de uma forma confusa, meus queridos, mas de uma forma grandiosa, porque você começa a pegar e escolher de uma forma subconsciente, através do seu akáshico, quem é que você já foi e que talvez supera quem você pensa ser agora.
Você começa a receber algumas das curas que você teve nas vidas passadas e que você deseja ter agora através de uma consciência que você agora acredita possa criá-la. É uma fenda de luz que começa a mostrar a você tudo e você se torna um pouco mais o mestre que você é. Os mestres sabiam de tudo isso, eles viram. Eles contavam com o fato de que eles eram mestres reencarnados de algo mais. E agora, isto começa com vocês. Esta é a revelação do porquê coisas tão estranhas ocorreriam. Por que vocês estão se perguntando? Por que você não pertence à sua cultura? Porque o seu acástico tem uma outra cultura? Talvez não seja uma que você poderia recriar hoje, mas é o bastante para você se lembrar e perguntar a si mesmo: será que eu pertenço aqui? E a resposta é: sim. Mas este é um dos atributos do despertar e que não é estranho. É grandioso. Isto é quem você é isso que está acontecendo. E com aquela mestria virá sabedoria através daquela fenda, alguma consciência. Eu pedi ao meu parceiro para reunir convidados que apresentariam coisas nesse programa em particular, que poderia mostrar a vocês um pouco mais daquela luz, do porquê vocês estão aqui, e trazer o que vem a seguir. E eles o farão. E agora vocês sabem. Eu sou Cryon. Eu amo a humanidade. E assim é.